Boa tarde, a paz. Hoje a mensagem está em Atos 9, que fala sobre a conversão de Saulo, que era Paulo. Saulo era um homem terrível. Saulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos naquela época. E não importava se era homem, mulher, criança, ele invadia as casas, arrancava aquele povo, os cristãos, de dentro de suas casas, mandava prender. Ele foi responsável por muitas mortes de cristãos. Ele foi responsável pela morte de Estevão, que foi um discípulo de Jesus. Estevão foi morto, apedrejada, e Saulo estava presente. Saulo estava com a capa de Estevão. E Saulo era terrível. Mas veja só, Saulo, ele era um homem muito entendido nas leis de Deus, nas leis de Moisés. E ele acreditava que Jesus realmente era um impostor, que Jesus era uma farsa. E ele acreditava realmente que estava a trabalho de Deus, que estava fazendo um bom serviço para Deus. Na verdade, Saulo era um escolhido. Só que ele estava cego espiritualmente. Até que ele, na ida para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E não importa o quanto tempo se passe, quanto tempo um escolhido esteja no mundo, um escolhido esteja cego, mas quando ele escuta o chamado de Deus, ele se rende. E foi o que aconteceu com Saulo. Quando ele ouviu a voz de Jesus chamando ele se rendeu e se converteu profundamente. E ele começou a fazer a obra para Jesus, anunciar o evangelho de Jesus. Só que ele foi quem mais se dedicou à obra, porque todo mundo conhecia Saulo. A fama dele era muito pesada. Então ele se esforçava mais do que os outros apóstolos a fazer uma boa obra para pagar tudo aquilo que ele tinha cometido antes, né? Mas veja só, ele era um escolhido, ele se rendeu aos pés de Deus, ele fez um bom trabalho para Deus, mas de uma coisa, ninguém fica ausente, ninguém fica isente, na verdade, essa é a palavra certa, isente, é da lei do retorno. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não importa se Deus perdoa, Deus o perdoou, mas ele não ficou isente de colher o que ele plantou. Em Atos 9 fala sobre da mesma forma que ele foi, da mesma forma que ele perseguiu, ele foi perseguido. E da mesma forma que ele matou, ele morreu. E ninguém fica isente da colheita. É a lei mais certa que tem, é a lei do retorno. Isso não aconteceu só com Saulo, aconteceu com Davi também. Davi, ele era o segundo coração de Deus. Imagina uma pessoa ser o segundo coração de Deus. Claro que o primeiro era Jesus e ele foi o segundo. Mas Davi pecou muito. Ele dormiu com a mulher de Urias, ele traiu, ele matou, ele enganou e tudo isso veio para a casa dele. Ele era para ele ter morrido, mas Deus o perdoou. Ele pediu perdão, Deus sondou o coração dele, ele realmente foi sincero. Quando nós temos a sinceridade no coração do arrependimento, Deus nos perdoa. Então Deus o perdoou, mas ele não ficou isente de pagar o que ele plantou. Então tudo que ele plantou, ele colheu. O filho dele mais novo estrupou a irmã. O irmão mais velho matou o irmão por causa disso. O irmão mais velho queria o reinado, ficou revoltado porque Davi não tomou nenhuma posição sobre o filho ter estrupado a irmã. Então ele ficou com raiva do pai e quis tomar o reinado do pai. E
Davi ele não quis lutar contra o próprio filho, então ele fugiu. E o filho dormiu com as próprias esposas do pai. E depois ele acabou morrendo. Então, tudo o que Davi plantou, ele colheu na própria casa dele. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó ele traiu, ele enganou o pai. O problema de Jacó não foi ter trocado com o irmão, porque eles fizeram um trato. Ele não enganou o irmão. Ele ofereceu, o irmão aceitou. O errado foi o irmão que não deu valor ao que ele tinha nas mãos. Mas a partir do momento que ele traiu, ele enganou o pai, aí sim foi o erro dele. E com a mesma moeda ele pagou. Ele foi enganado 2 vezes pelo tio, por causa das esposas de Raquel e de Lia. E depois ele foi enganado pelos próprios filhos a respeito da morte de José. Então a Bíblia tem vários ensinamentos sobre isso. E não tem como você fugir disso. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. O que você está plantando hoje? Vamos parar para pensar, analisar o que estamos plantando hoje. Porque não tem como você plantar limão e você colher uva. Se você plantou limão, você vai colher limão. Aí quando o limão nascer, você vai escolher se você vai chupar o limão ou vai fazer uma limonada, como dizem o ditado popular, né? Aí você escolhe o que você vai fazer com o limão, mas você vai colher o limão. Então, uma maneira de planejarmos o nosso futuro é olhando o que estamos fazendo com ele hoje, o que estamos plantando, o que estamos plantando para colher amanhã. Então isso é uma coisa muito séria, porque ninguém foge. A Bíblia tem vários exemplos. A Bíblia é um livro de ensinamento para as nossas vidas e tem vários exemplos falando sobre isso. Eu só dei 3, mas se você pegar a Bíblia, tem vários. Então, o que estamos plantando hoje? Porque o que estamos plantando hoje é o que certamente vamos colher amanhã. Então, que hoje possamos plantar paz, amor, compreensão, lealdade, fidelidade, para que nós possamos amanhã podermos colher coisas boas. E essa é uma reflexão que eu deixo para a sua vida e que possamos pensar a cada dia, a cada momento, o que estamos fazendo com as escolhas que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando o dia de hoje, porque certamente vamos colher amanhã. E assim eu deixo essa mensagem, uma reflexão e uma mensagem para vocês. Amém.